amados, amém? Boa noite a todos. Vamos nos posicionar em pé em nome de Jesus. Convido a Bíblia no livro de Salmos, de número 99. Aleluia. Amém? Aleluia. A palavra do Senhor nos diz: Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abala-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem ele com o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. O Rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante os cabelos de seus pés, porque Ele é santo. Verso 9. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Aleluia! Grande é o Senhor nosso Deus, exaltado para todos sempre. Engrandecido é o Senhor, Rei de toda a terra. Oramos ao Senhor, prostramos diante do Senhor, porque somente Tu tens as palavras de vida eterna. Somente Tu tens o poder de salvar. Somente Tu tens o poder de curar, libertar, transformar. É diante do Senhor que nos prostramos essa noite, agradecidos eternamente pelo Teu imenso amor. Maravilhoso é o Teu nome, grandioso és o Senhor, Rei de nossas vidas. Tu és o Deus da nossa salvação. Aleluia, amém, amados. Você pode aplaudir a Ele como sinal de engrandecimento ao Senhor nosso Deus. Exalte ao Senhor toda a terra. Aleluia. Aleluia. Reina o Senhor, tremam as nações. Ele está entronizado sobre os querubins. Ele é grande em Sião, exaltado sobre os povos, digno de ser adorado. O seu nome é grande, tremendo, santo é o Senhor. Exaltai ao nosso Deus, pois Ele é santo. E prostrai-vos ante o estrado de seus pés. Adorai ao nosso Deus e seu santo monte. Pois Jeová, o nosso Deus, é santo. Ele é santo. Reina o Senhor, tremam as nações. Ele está entronizado sobre os querubins. Ele é grande em Sião, exaltado sobre os povos, digno de ser adorado, pois seu nome é grande, tremendo, santo é o Senhor.
Ele é santo, oh, oh, e outro igual não há. O nosso Deus, Ele é santo, oh, oh. Grande, tremendo, santo é o Senhor. Exaltai ao nosso Deus, pois Ele é santo, oh, oh. E prostrai-vos ante o estrado de seus pés. Adorai ao nosso Deus em seu santo monte, oh, oh, oh. Pois Jeová, o nosso Deus é santo. Exaltai ao nosso Deus, pois Ele é santo, oh, oh, oh. E prostrai-vos ante o estrado de seus pés. Adorai ao nosso Deus em seu santo monte, oh, oh, oh. Pois Jeová, o nosso Deus é santo, oh, oh, oh. Ele é santo, oh, oh, e outro igual não há. Ele é santo, oh, oh, oh. Aleluia! O nosso Deus é santo. Aleluia! Glória a Deus, e nós celebramos ao nosso Deus vivo, amém? Aleluia, o nosso Deus vive e reina para todo sempre, e a terra é o estrado dos seus pés. Aleluia, quão grande é o nosso Deus. Vamos continuar adorando o Senhor nessa noite. Aleluia, Jesus. Aleluia. Te engrandecemos, Senhor Jesus. Tu és o grande vencedor, aleluia. Aleluia. Obrigada por tudo, Jesus. Obrigada pelo seu sacrifício na cruz, que nos abriu um novo e vivo caminho que nos leva de volta ao Pai. Obrigada, Tu és o caminho, Tu és o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ti, Jesus. Aleluia. Santo é o Teu nome, Senhor.
A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, Aleluia. E para sempre Ele é exaltado. É através da sua e da minha vida. Toda a criação declara a grandeza do nosso Deus. E se nós não adorarmos, Ele pode levantar adoradores das pedras. Aleluia, porque toda a criação adora o nome do nosso Deus, seja no céu, seja na terra. Aleluia, aleluia, que cada dia nós possamos prosseguir em adoração e exaltação ao nosso Deus, que não seja preciso levantar adoradores das pedras, porque a nossa boca está fechada, mas que nós viemos proclamar as grandezas e as virtudes daquele que nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, amém? Aplauda o Senhor nessa noite, exalte ao Senhor nessa noite, porque Ele é digno de adoração, Ele é digno de toda a glória e de todo louvor, aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Cumprimento também a todos os nossos internautas com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Onde você estiver, na sua casa, onde quer que você esteja, adorando a Deus junto conosco, que também a paz de Cristo alcance você, em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém, querido? Diga comigo, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Aleluia. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 3. Livro de Gênesis, capítulo 3. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Louvado seja Deus. Amém? E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos ler juntos? Amém? E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Pai bendito, Pai eterno, nós temos lido a tua gloriosa palavra, a tua poderosa palavra, que penetra até dividir juntas e medulas,
alma e espírito, e é poderosa para discernir o que há dentro do coração do ser humano. Pai querido, nesta hora eu tenho o privilégio, mas também a grande responsabilidade de transmitir a Tua palavra. Que o Espírito Santo me conceda graça, sabedoria, para fazê-lo de modo que todos entendam a Tua palavra com clareza, e assim compreendam Teus propósitos para a Tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Digam graças a Deus. Sente-se, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Proto-evangelho. A resposta de Deus estabelecendo uma promessa para resgatar o ser humano. Você pode dizer comigo? Proto-evangelho. A resposta de Deus estabelecendo uma promessa para resgatar o ser humano. Aleluia. Queridos, é interessante que Deus faz nesse versículo uma promessa gloriosa. E Deus, ao longo da história bíblica, de alguma forma, Deus vai vivificando esta promessa para que as pessoas não a esquecessem até que ela se cumprisse. O que a gente pergunta é: que relação existe ou que ligação existe entre Gênesis 3:15 e o nascimento de Cristo? Como podemos entender os escritos de Gênesis 3:15 à luz do que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 1, 18 a 25? Queridos, o homem pecou, mas o Senhor não o abandonou. Deus imediatamente fez uma promessa de restauração. A vitória do Salvador Jesus sobre o tentador e sobre o pecado. A palavra proto significa primeiro. A palavra proto nos revela a ideia de primeiro. Então, quando eu vejo esse versículo da palavra de Deus em Gênesis 3:15, queridos, aqui está o registro da primeira ação de Deus, a partir do momento que o homem pecou, para que ele então pudesse trazer uma intervenção divina no futuro para resgatar o ser humano. Amém? Glória a Deus. Após a queda do homem, Deus não demorou, irmãos, em declarar a solução para resgatar o ser humano. Deus não demorou. Imediatamente, Deus faz uma promessa. Um descendente da mulher te ferirá a cabeça. Apesar de Eva pensar que Caim fosse esse descendente, como registra Gênesis capítulo 4, verso 1, mas não era. Isso nós, queridos, nos impressiona em ver como toda a Bíblia, em vários momentos, toda a Bíblia, irmãos, em vários momentos apontam para Jesus Cristo, muitos anos antes da sua vinda. Deus faz uma promessa, mas Deus não deixa esta promessa ficar esquecida. Deus então tipifica a sua promessa, e quando Deus tipifica a sua promessa, irmãos, Ele faz algo que prepara o ser humano para vivenciar a realização desta promessa. O que é um tipo? O que é um tipo? Diga comigo. Tipos são pessoas, objetos e fatos do Antigo Testamento que, devido às suas semelhanças, apontam para ao Senhor Jesus Cristo. Vamos repetir de novo? Tipos são
pessoas, objetos e fatos do Antigo Testamento, que devido às suas semelhanças, apontam para o Senhor Jesus. Aleluia. E Deus tipificou então a sua promessa, queridos, e através de pessoas, através de objetos e através de muitos acontecimentos do Velho Testamento, Deus já estava simbolicamente apontando para a concretização do que ele havia prometido. Aleluia. Do que ele havia prometido. No Velho Testamento encontramos pessoas, objetos e até mesmo animais que, devido às suas semelhanças e forma de ser, apontam para Jesus. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, 21, a Bíblia diz que Deus, Ele sacrifica um animal para fazer vestes para Adão e Eva. Deus sacrifica um animal, queridos. Vemos o Senhor fazendo então vestes e túnicas de pelos, de peles, para vestir o homem e a sua mulher. Deus então sacrifica um animal para fazer vestimentas para Adão, devido ao seu pecado. O que isso significa, irmãos? Esse sacrifício que Deus fez de matar um animal para fazer vestes para Adão e a sua mulher, aponta diretamente para o sacrifício da cruz. Aponta diretamente para o sacrifício que Cristo iria fazer na cruz, onde o Senhor Deus enviou o seu Filho para a redenção da raça humana. Jesus, o Cristo, veio como Salvador e Redentor dos homens. Por isso, quando você abre a sua Bíblia, em João 3,16, já está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Então aquele animal sacrificado por Deus, já simbolizava, já apontava para o sacrifício de Cristo, lá na cruz, para que o homem pudesse ser perdoado dos seus pecados, e ter a vida eterna, através da pessoa bendita de Jesus. Deus então tipifica a sua promessa, Números capítulo 21, de 4 a 9, queridos. A Bíblia fala sobre a serpente de bronze. O povo de Israel começa a murmurar, e Deus manda então serpentes ardentes para o meio do povo, e muitos eram picados e morriam. Aí Deus falou assim: olha, Moisés, faz uma serpente de bronze, coloca numa haste, e todo aquele que olhar para aquela serpente seria curado. Se fosse picado, seria então curado. Interessante, queridos, que aquela haste e aquela serpente já apontava para a crucificação do Senhor Jesus. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, 14 e 15, e a Bíblia diz que do mesmo jeito como Moisés levantou a serpente no deserto, importa também que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Então aquela serpente levantada no deserto, queridos, prefigurava a morte sacrificial do Senhor Jesus Cristo, que foi levantado na cruz para dar a vida eterna a todos que creem no seu nome. Deus, Ele tipificou a tua promessa, queridos. Hebreus capítulo 12, verso 2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Todo aquele que olhar para Jesus viverá. Amém. Todo aquele que olhar para Jesus viverá e será curado da morte eterna causada pelo pecado.
É hora de você olhar para Jesus. É crer nele. Olhar para Jesus é crer nele. É ter fé nele. É elegê-lo como teu Senhor e Salvador e crer nele dessa forma. Aleluia. A serpente de bronze já apontava para o sacrifício da cruz. Gênesis no capítulo 22, de 1 a 19. Abraão, quando foi provado por Deus, ele então leva o seu filho para ser sacrificado. E chegando lá no monte, então, Isaac dizia: meu pai, aqui está o cutelo, aqui está todo o altar pronto, aqui está a lenha, mas e o cordeiro? Aí Abraão olha para Isaac e diz: o Senhor proverá o cordeiro para si. Aleluia. Aí, queridos, no versículo 13, depois que Deus fala a Abraão: não sacrifique o teu filho, não. A Bíblia diz, queridos, que apareceu um cordeiro que foi sacrificado em lugar de Isaac. Aquele cordeiro que apareceu lá no monte foi sacrificado em lugar de Isaac. Da mesma forma, o Senhor Jesus Cristo, ele foi sacrificado em nosso lugar. Aleluia. O apóstolo Paulo escreveu sobre o sacrifício de Cristo, ele diz: Cristo é nosso cordeiro pascal, porque ele foi sacrificado por nós. Aquele cordeiro, ele substituiu Isaac. Da mesma forma, Jesus nos substituiu na cruz do Calvário. Ele morreu em nosso lugar. A morte de Cristo, ela foi substitutiva. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 2, verso 20: já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia. Jesus morreu em nosso lugar. Quando eu digo que Cristo morreu, que a morte de Cristo foi substitutiva, eu estou dizendo que Cristo sofreu a morte em lugar do pecador. Mas Deus tipificou a sua promessa na instituição da Páscoa. Êxodo capítulo 22, de 1 a 26. O cordeiro que deveria ser sacrificado era macho, de 1 ano e sem defeito. Aleluia. Exatamente como Jesus Cristo, como diz João Batista no Evangelho de João 1, 29 e 36, ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, porque ele seria sacrificado em nosso lugar. João Batista já dizia isto. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Aquele cordeiro que foi sacrificado lá no Egito, por instituição, na ocasião da instituição da Páscoa, já apontava para o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que derramaria o teu sangue para nos proteger e nos livrar da condenação eterna, pagando o preço da nossa redenção. Aleluia. Quando o povo de Israel estava no deserto de Refidim, o povo começou a murmurar, dizendo que não tinha água. Êxodo capítulo 17, de 1 a 7. Então Deus falou: Moisés, fere a rocha, e a rocha vai dar água para vocês beberem. E Moisés então feriu aquela rocha, e a rocha verteu água, e saciou a sede daquele povo. Mas saindo daquele lugar, queridos, eles foram para o deserto de Zim. Números capítulo 20, de 1 a 13. A Bíblia diz que mais uma vez o povo queria água. E agora Deus fala assim: Moisés, chama os anciãos e fala à rocha, e ela vai dar água para vocês. Mas Moisés, ao invés de obedecer a Deus, ele fere a rocha a segunda vez.
O apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 3 e 18, Pedro fala assim, que Jesus padeceu uma única vez. E aquela rocha não poderia ser ferida duas vezes, porque aquela rocha tipificava o Senhor Jesus Cristo. Aquela rocha prefigurava o Senhor Jesus Cristo, como diz o apóstolo Pedro em 1 Coríntios capítulo 10, de 1 a 4, fala que aquela rocha era o Senhor Jesus Cristo, que os acompanhava espiritualmente. Aleluia! Aquela rocha era o Senhor Jesus Cristo, tipificava o Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, através dos tipos, Deus estava preparando o ser humano para vivenciar a realização da sua promessa. Aleluia! Mas Deus, além dos tipos, Deus anuncia a sua promessa ao povo judeu, através do líder, dos seus líderes, e também através dos profetas. E é impressionante, irmãos, que quando Deus começa a falar da sua promessa, através de líderes como Moisés e dos profetas, Deus confirma tudo isso no Novo Testamento. Deus confirma através dos apóstolos e dos discípulos do Senhor Jesus no Novo Testamento. Deus falou através de Moisés, Deuteronômio 18, de 15 a 18, ele falou: olha, Deus levantará um profeta no meio de vós, a ele vocês deverão ouvir. Queridos, Moisés falou de um profeta que seria levantado no meio do povo de Israel. Se você abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 3, versículo 22, o apóstolo Pedro, quando ele faz um discurso diante dos judeus, ele confirma esta palavra dita por Moisés. Ele cita esta palavra falada por Moisés, e Pedro então diz assim: olha, assim como disse Moisés, Deus levantará um profeta no meio de vós. E quando Jesus está conversando com aquela mulher samaritana, lá no Evangelho de João, no capítulo 1 a 24, quando Jesus conta a história daquela mulher, quando Jesus revela tudo o que se passou durante a vida com aquela mulher olha para Jesus e diz assim: vejo que tu és profeta. Aleluia! Um dos ofícios de Cristo é que Ele é profeta, irmãos. Como Moisés falou lá no Deuteronômio. Aleluia. Bendito é o Senhor. O profeta Isaías, no capítulo 7 e verso 14, falando sobre o nascimento de Jesus, ele diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será chamado Emanuel. Os profetas também falaram desta promessa de Deus, para vivificar na mente do povo aquilo que Deus já havia falado, de levantar um descendente da mulher. E quando você abre a sua Bíblia em Mateus 1, 18 a 25, nos versículos 22 e 23, você vê o que o Evangelho de Mateus diz, e fala assim: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, pelo profeta que diz: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aleluia! Louvado seja Deus! Como Deus vai confirmando a sua palavra, irmãos. Existe algo muito interessante e importante no Evangelho de Mateus, é a expressão assim: para que se cumprisse o que diz o profeta. Você vai encontrar esta expressão várias vezes no Evangelho de Mateus. Sabe o que Mateus está querendo dizer? Que em Jesus Cristo
todas as profecias do Velho Testamento relacionadas ao Messias se cumprem. Em outras palavras, Mateus está dizendo: Jesus Cristo é o Messias prometido do Velho Testamento. Aleluia! Aquilo que os profetas disseram no Velho Testamento é confirmado no Novo Testamento. Miqueias capítulo 5, verso 2, o profeta Miqueias, irmãos, ele profetiza o lugar onde Jesus iria nascer. E tu, Belém, Efrata, posta que a menor de todas as cidades de Judá, mas de ti sairá aquele cujas saídas são desde a eternidade. Por isso que o profeta Isaías chama Jesus de o Pai da eternidade. Porque ele vem antes da eternidade. Aleluia. Glória a Deus. E o Evangelho de Mateus, no capítulo 2, de 5 a 6, Mateus confirma exatamente o que Miqueias falou. Exatamente. Mateus confirma: lá em Belém de Judá vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aleluia! Então líderes de Israel, queridos, e profetas falaram acerca do Senhor Jesus, apontaram para Ele. Deus anuncia a sua promessa através do seu povo, através de líderes como Moisés, dos profetas, e confirma tudo aquilo que ele falou através dos discípulos e dos apóstolos de Jesus no Novo Testamento. Queridos, da promessa, Gênesis 3,15, através da tipologia, dos tipos, dos líderes de Israel, até ao cumprimento da promessa, até quando a promessa se tornou realidade. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Desde Gênesis 3,15, quando Deus faz uma promessa, através dos tipos, através de líderes como Moisés, dos profetas no Antigo Testamento, a realidade do cumprimento da promessa. Se você abrir a sua Bíblia, em Gálatas capítulo 4, verso 4, está escrito: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aleluia. Queridos, aquilo que era uma promessa lá no Gênesis 3,15, agora é realidade. O descendente da mulher nasceu, Deus cumpriu a sua palavra. E o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, de 18 a 25, relata a forma como Jesus Cristo, ou seja, como o descendente da mulher, foi gerado e também o seu nascimento. Aleluia. Agora é realidade. Jesus está no mundo. Aquele que antes era uma promessa, agora é realidade. O descendente da mulher nasceu. O descendente da mulher nasceu. Aquele que fazia parte dos anúncios proféticos, agora é realidade. Jesus nasceu. Jesus nasceu lá em Belém de Judá. Aleluia. O descendente da mulher nasceu, gerado pelo poder do Espírito Santo, cresceu como um ser humano cresce, até que morreu na cruz. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, ele venceu o pecado, venceu a morte e venceu o diabo. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Jesus venceu. Jesus é vencedor. Aleluia. Queridos, o descendente da mulher, Jesus, o Cristo,
esmagou a cabeça da serpente. O diabo feriu o calcanhar de Jesus, mas Jesus pisou na cabeça dele. Aleluia! Jesus pisou na cabeça do diabo. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 2. Eu faço questão de ler com você. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Louvado seja o Senhor para sempre. Deus, Ele cumpriu a sua palavra. O Filho de Deus nasceu no mundo. O descendente da mulher nasceu no mundo para pisar a cabeça do diabo, conforme o Senhor Deus nos falou. Colossenses capítulo 2:15 fala assim: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Amém, queridos? A morte de Cristo, ela é triunfante. Aleluia! Principados e potestades são demônios, são hostes malignas, mas a Bíblia diz que Jesus triunfou sobre eles. Por isso que a palavra de Deus diz: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aleluia! E isso nós precisamos entender, queridos, como diz Gênesis 3:15, que Deus levantaria um descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. A serpente, como diz Apocalipse, é o diabo, e Jesus o venceu lá na cruz do Calvário. Ele morreu, mas ele ressuscitou e está vivo para sempre. Cristo venceu todos os poderes das trevas. Jesus pisou a cabeça da serpente e cumpriu exatamente o que Deus falou lá no início da criação. Proto-evangelho. Proto-evangelho. O primeiro anúncio da parte de Deus de uma intervenção futura para resgatar o ser humano. O homem pecou, se distanciou de Deus, mas Deus imediatamente fez uma promessa: da mulher virá um descendente que pisará a sua cabeça. Jesus nasceu. O descendente da mulher nasceu lá em Belém da Judá. Cresceu, morreu, mas ressuscitou. E está vivo para todo sempre. Aleluia! Jesus venceu todos os poderes das trevas. O descendente da mulher pisou a cabeça da serpente, como Deus havia falado. Esse descendente da mulher chama-se Jesus Cristo, o nosso Salvador. O nosso Salvador. Por isso, queridos, que hoje nós podemos ter oportunidade de irmos para o céu pela fé em Cristo Jesus. Aqueles que ainda vivem têm a oportunidade de crer em Cristo como teu Senhor e Salvador. Gênesis 3:15 tem tudo a ver com a nossa redenção hoje. Porque o descendente da mulher referia-se a Jesus Cristo, que morreu, mas que ressuscitou e que venceu todos os poderes malignos. Aleluia! Jesus Cristo, o descendente da mulher. Glória a Deus, amém, queridos? Eu quero convidar você a se colocar de pé nesta hora, no nome de Jesus. Deus cumpriu a sua palavra, quando Ele disse que da mulher viria um descendente, que pisaria a cabeça da serpente. E Ele cumpriu. Jesus é o descendente da mulher.
Ele nasceu, cresceu como um ser humano cresce, morreu na cruz para nos substituir, para nos perdoar os pecados. Mas ao terceiro dia, conforme diz a palavra, ele também ressurgiu e está vivo para sempre. E a Bíblia diz que a morte já não tem poder mais sobre o Senhor Jesus. Aleluia! Ele está vivo para sempre. Ele venceu todos os poderes das trevas para ser o teu Salvador. Tem alguém nesta noite que ainda não confessou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Você que está aqui na igreja, ou você que está na sua casa, na sua cidade, se você ainda não confessou Cristo como teu Senhor e Salvador, faça esta oração comigo. Senhor Jesus, nesta noite, eu declaro que a partir de hoje, a partir deste momento, Tu és o meu Senhor e o meu Salvador, para sempre. Amém. Tem alguém nesta noite aqui na igreja que nunca tinha feito esta confissão de fé, mas que você fez esta confissão agora e gostaria de declarar isso publicamente? Levante uma das suas mãos onde você está. Faça um sinal para mim com a tua mão. Se você está recebendo Jesus como teu Senhor e Salvador. Tem alguém aqui? Tem algum dos nossos amigos da internet, na sua casa ou na sua cidade, que você confessou Cristo como teu Senhor e Salvador agora? Onde você estiver, mantenha esta fé no teu coração e tenha a vida eterna com Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Tem alguém nesta noite que estava distanciado do Senhor, longe dos caminhos de Deus, mas que quer retornar, quer reatar o teu relacionamento com Deus? Tem alguém aqui? Ou algum dos nossos internautas que você se afastou da presença do Senhor, distanciou-se de Deus, mas que você gostaria de retornar? Faça esta oração comigo nesta noite. Diga: Senhor Jesus, eu nesta noite retorno para a tua presença. Eu me reconcilio contigo novamente e quero viver contigo para sempre. Amém. Amém. Tem alguém aqui nesta noite que fez esta oração? Faça um sinal com a tua mão e eu quero orar por você. Se não tem, que Deus possa te abençoar poderosamente. Se todos estão reconciliados com Jesus, que maravilha, que bom que você está em dias com o Senhor, né? Glória a Deus. Queridos, nós estamos numa tarefa de fazer o muro da frente da igreja, as grades. Os irmãos viram ali? Temporariamente vocês terão que fazer a roda por ali para entrar no estacionamento, mas logo, logo vai estar pronto para a glória do Senhor. A previsão é que até metade de novembro esteja pronto. Nossa previsão, agora de Deus nós não sabemos. Se você quiser nos ajudar com o cimento, você pode comprar o vale e entregar para nós, amém? E à medida que o pedreiro for usando, então a gente vai pegando lá na loja de materiais de construção. Amém, queridos? Fazendo assim, você abençoa a obra do Senhor e Deus te abençoa também. Mas eu não estou pedindo para você. Eu estou convocando aqueles que têm coração voluntário para ofertar para a obra do Senhor. Amém, queridos? Eu quero orar por você, quero abençoar a tua semana, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Pai querido, Pai bendito, Pai eterno, adorado seja o teu grande e sublime nome. O Senhor conhece todas as coisas, o Senhor nos conhece. Pai querido, por isso eu oro em nome de Jesus ao Senhor nesta noite. Amanhã, Senhor, é um novo dia, segunda-feira, começa a nossa jornada de trabalho. Eu oro, Senhor, abençoando a todos aqueles que estão aqui no templo, aos nossos internautas, aqueles que nos assistem através desta live, ao Senhor, através do Facebook. Que o Senhor os abençoe também e que todos tenham uma semana abençoada e protegida e guardada pelo Senhor. Pai, conduz-nos em paz diante do Senhor sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E todos digam amém. Deus te abençoe, querido. Tenha uma excelente semana em nome de Jesus.